Graças a Deus, quero eu estar convidando você para mais esta mensagem, esse vídeo que eu vou estar gravando, e peço para você ir até o final comigo, para que nós possamos estar aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. E nesse vídeo, irmão, quero estar convidando você para estar observando o livro de Colossenses, capítulo 1, versículo número 15, 16 e 17, para que nós possamos aprender e defender a nossa fé. Porque existe um grupo de pessoas, irmão, que acha que é o único grupo salvo que está na face da terra, que sai de porta em porta oferecendo curso gratuito, mas na verdade confundindo a mente das pessoas. Porque de Bíblia mesmo, ele não sabe nada. Mas eu peço para você ir comigo até o finalzinho e nós vamos estar aprendendo a palavra do Senhor e aprendendo a defender a nossa fé. Amém, querido? Vamos fazer um minutinho de oração e nós já voltamos com a mensagem em nome de Jesus. Glorioso e eterno Deus, no nome de teu Filho amado Jesus, meu Deus, nos abre, meu Pai, neste momento o nosso entendimento, para que nós possamos, meu Pai, aprender a tua palavra, para que nós possamos, Pai, entender, meu Pai, os teus mistérios, Senhor. Meu Deus, no nome de teu Filho amado Jesus, entra com providência e dá esse entendimento ao meu irmão, à minha irmã, que vai estar comigo, meu Pai, até o final deste vídeo. Dá esse entendimento e sabedoria em nome de Jesus. Amém, querido? Deus abençoe, meu querido irmão, Deus abençoe, minha querida irmã. E vamos até o final. Se o seu irmão gostou, deixe seu joinha, compartilhe o canal. E também, se você ainda não assinou o canal, assine o canal para estar nos ajudando e para que você possa estar recebendo mais conteúdo em nome de Jesus. Então, o que acontece? Este grupo, irmão, sai de porta em porta, batendo palma, convidando as pessoas para aprender a palavra, ao qual, na verdade, de Bíblia, ele não entende nada. E eles são um grupo de pessoas fácil, meu, de evangelizar, porque ele vem na sua própria casa. Às vezes nós saímos das casas para evangelizar as pessoas, mas esse grupo ele vem na sua própria casa procurar você para aprender a palavra. Amém? Então nós precisamos estar atento com a palavra para que nós possamos ensinar a palavra verdadeiramente. E se você não tem um certo conhecimento para ensinar para eles, simplesmente você pergunta para eles: você crê que Jesus é Deus? Se ele falar não, ou se ele pelo menos falar creio que Jesus é Deus, mas um Deus pequeno, aí você pode dizer, então você pode ir embora, porque você não compartilha a nossa fé. Porque esse grupo ele não crê na Trindade, não crê no Espírito Santo. Eles dizem que o Espírito Santo simplesmente é uma força, enquanto a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. Por quê? O Espírito Santo criou, o Espírito Santo inspira, o Espírito Santo doutrina, o Espírito Santo nos ajuda a nossa fraqueza, o Espírito Santo também é Deus. Então, se ele não entende desta forma, e se o irmão não tem uma certa capacidade para conversar com eles, dispensa eles. Não vá discutir, dispensa eles, porque a nossa fé é no autor e consumador da nossa fé. Então, eles vêm, irmão, para a nossa casa e ele traz esse simplesmente versículo. Por falta de conhecimento, não é culpa deles, irmão. Eles não são uma pessoa maldosa, são uma pessoa educada, uma pessoa muito boa, mas por aprender, defender a sua igreja, defender o seu líder, eles acabam não se interessando a aprender a Escritura. Porque eu sempre digo, irmão, que nós não temos que defender um grupo de pessoas. Nós não temos que defender um líder. Nós não temos que defender uma religião, mas defender a palavra do Senhor Jesus, porque disse: passarás os céus e a terra, mas a minha palavra não muda. Conhecereis a verdade e a verdade liberta. Então nós precisamos ser libertos de muitas coisas, mas não quero deixar esse vídeo longo para vocês. Diz assim, o qual é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criatura. Versículo número 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visível e invisível, seja trono, seja dominações,
seja principado, seja potestade, seja, tudo foi feito por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas sobrevivem por ele. Então, quando nós lemos esses 3 versículos, nós já entendemos. Eles acreditam que, na verdade, Jesus é uma criatura. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. O apóstolo Paulo ele está nos mostrando que Jesus é primeiro de todas as coisas. Ele é antes de todas as coisas. Jesus é antes de todas as criaturas, porque todas as coisas foi feito por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Meu querido, então quando você entende, porque na verdade dá também para nós até responder uma pergunta que sempre as pessoas fazem, e Deus onde estava antes do mundo, querido? A eternidade foi feita por homem. As coisas foi feita por homem. Deus, no caso Jesus, é antes de todas as coisas. Por isso que disse para o apóstolo Paulo que ele é a primeira pessoa de todas as coisas. Ele é antes de qualquer coisa. Desde o princípio já existiu o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Vou dar mais um versículo para você no livro de João, o Evangelho de João, que João se preocupou com essas coisas, defendendo as heresias, as seitas. Ele começa o seu livro assim. Observe que profundeza, irmão. Aqui o livro de João, nós observamos que João começou a copiar o livro de Gênesis. O Bereshit bara Elohim Hashamai. Nós observamos que João ele começa narrando o que o próprio Deus ele fala no Gênesis. Observe, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Meu querido, quando você abre a Bíblia desse grupo que ele traz a tradução Novo Mundo, nessa parte aqui você pode caminhar com ele, ler a Bíblia dele, que não está escrito desta forma. A Bíblia deles é uma Bíblia adulterada. A Bíblia dele existe muito erro de tradução, ao qual eles traduziram conforme o seu bem prazer, para concordar com eles. E a Bíblia, nós não tem que concordar, fazer Bíblia para concordar com a gente, mas nós tem que obedecer o que está escrito. Jesus disse, vós sereis meus amigos, se vós fizerem o que eu mando. Então nós não tem que fazer aquilo que nós achamos que é certo ou que nós tem que fazer. Nós tem que obedecer, nós tem que fazer o que a Bíblia diz. Me desculpe, meus irmãos, minhas irmãs, você que faz parte desse grupo. Mas nós tem que ficar sempre com a palavra. Nós não tem que defender um líder, nós não tem que defender uma religião, mas nós tem que defender a palavra de Deus. E quando você lê na Bíblia deles, esse versículo que João escreve, ele diz assim, e no princípio era um Deus. Na Bíblia dele diz, no princípio era um Deus. Mas, quando você pegar uma Bíblia que estiver bem traduzido, está escrito, ó, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo não era um Deus, o verbo é Deus. Agora o versículo 3. E todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Meu querido, minha querida, então esta é a palavra que o próprio Deus nos dá inspirado pelo Espírito Santo. E nós precisamos acreditar que Deus é aquele que nos deu sabedoria para que nós entendesse o que é certo. Como diz o profeta, conheceis e permaneceis conhecendo a palavra do Senhor. Eu quero deixar mais um versículo para você, para que nós possamos entender. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 12, diz assim, ó, em nenhum outro há salvação,
que também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual vamos ser salvos. Então a salvação, querido, é só através de Jesus. Jesus é o verdadeiro Deus. Nós encontramos lá no livro Epístola de João, capítulo de número 5, versículo 20 e 21. Jesus é o verdadeiro Deus. Então quando a Bíblia diz que Jesus é o primeiro, é verdade, ele é o primeiro de todas essas coisas. Antes que existisse qualquer coisa, Jesus é. Jesus é, e fora dele não há outro. Você pode até imaginar o nada, antes do nada, Jesus era, porque todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Que Deus abençoe, e até a próxima mensagem. Se você gostou, deixe o joinha, compartilhe no grupo, compartilhe com seus irmãos, e eu vou estar gravando mais vídeo para nós aprender a defender a nossa fé e fugir das falsas doutrinas, dos falsos mestres. Que Deus abençoe.